Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. E essa não é qualquer live, é uma live de lançamento do meu nono livro, de um lançamento super especial que envolve aí 50 mulheres e um projeto de comemoração de vida de uma mulher que eu gosto muito, que eu acompanho demais, que a gente viveu muitas coisas juntas e de fato é uma querida amiga, parceira aí de vários projetos, que é a Maria Flores. Hoje está tendo lá o lançamento em Alphaville presencialmente. Como eu não pude estar participando presencialmente, estou eu aqui fazendo uma live exatamente nesse dia 14, para que fosse como um marco mesmo. Assim como elas estão lançando lá, eu também estou lançando aqui. É óbvio que a gente pode fazer outras lives depois para a gente poder também trazer aí as coautoras que estão dentro desse projeto. E é um projeto maravilhoso, onde de 50 anos, 50 histórias que inspiram. Então imagina uma coautoria com 50 mulheres, né? Então foi um projeto, inclusive, super rápido, né? Até a gente comentava aí no grupo, em que estão todas as coautoras, o quão rápido foi fazer esse projeto e, de fato, foi algo extraordinário, assim, porque a Maria tem um coração tão grande, né? Que sempre cabe mais alguém lá dentro e ela conseguiu, com aquela tranquilidade, com aquela simpatia dela, com aquele jeito dela de ser tão natural, que conduziu de forma aí tranquila esse projeto, que hoje existem lá as mulheres, algumas até que atravessaram aí o oceano, e várias são de alguns estados aí do país, do Brasil, e estão lá participando com ela hoje, um evento maravilhoso, onde ela está comemorando os seus 50 anos, né? Então ela foi inspirada aí em momentos que ela estava realizando outros projetos, participando de mentorias, e ela sentiu esse chamado de fazer esse livro maravilhoso para não deixar passar batido, sim, porque de fato comemorar 50 anos, essa boda de ouro, foi realmente aí algo que ela quis transcrever no papel, trazer para um livro em formato aí para que a gente conseguisse ler essas histórias, e que histórias maravilhosas. Ali nós temos pessoas que falam de transição de carreira. Eu falo ali sobre um movimento que ela participou, inclusive, no meu grupo, né, que ela palestrou. Então, a partir disso, eu resolvi juntar ali as informações que ela trouxe numa apresentação que ela fez sobre escrita de livros no meu grupo Mulheres Transformadas. Então, o meu capítulo é o 14. E que especial, porque hoje também é dia 14 de setembro de 2024. Então eu coloquei o meu como Mulheres Transformadas, e ficou bem legal, porque eu faço uma pequena apresentação de como ali a gente se encontrou em alguns projetos, e comento o que ela trouxe aí dentro dessa apresentação, dessa palestra que ela fez no meu grupo de mulheres, que estamos aí completando. Já fizemos 2 anos aí de grupo, e tem sido muito legal, porque é onde a gente faz desafios, onde a gente coloca ali toda... A gente sempre assim, não é totalmente diariamente, mas segunda-feira mesmo a gente vai começar um novo projeto ali. Então sempre estou ali estimulando as meninas no grupo para poder também fazer algo, né, e sair do lugar, se movimentar. Tá? Então esse livro, que é o meu nono livro, estou lançando hoje. Eu tenho o primeiro livro meu, fiz sozinha, né, que eu sou autora, que é o Escritora Particular de Deus. Esse aqui é o meu primeiro, né? Esse aqui que destravou tudo. E a partir desse veio vindo outros livros, e o restante foram todos com autoria. Dentro desses 9 coautorias, no caso 8 coautorias e uma da minha autoria, 2 deles são projetos que eu realizei, né? No caso, com as minhas alunas, sendo o primeiro deles Mulheres Transformadas para Reinar, né? Com as minhas alunas. E o último projeto que a gente fez, né, foi esse Mulheres Transformadas pela Escrita. Atualmente estamos no 3º projeto, que é o tema feminilidade. Ainda estamos com algumas vagas abertas para algumas mulheres que querem trazer a sua história e participar desse projeto também. Então são poucas vagas nesse 3º projeto que já estamos realizando dentro desse grupo Mulheres Transformadas. Seja bem-vinda, Ana Oliveira, para a nossa live de lançamento. Até esqueci de colocar aqui. Vou colocar aqui live de lançamento do meu nono livro, para que quem chegar também saiba, né, que a gente está aqui falando sobre esse assunto, tá bom? Deixa eu colocar aqui, vou fixar e vou compartilhar também com as minhas alunas, com algumas pessoas que estão aqui também, para que venha participar da nossa live, para também saber um pouquinho mais aí
o que está acontecendo aqui nessa live, porque de fato existem muitas mulheres que querem escrever suas histórias, querem escrever seus livros e até agora não saíram do papel, né? Às vezes nem chegou no papel, mas assim, a gente precisa de fato buscar maneiras de transcrever a nossa história, trazer à tona de fato aquilo que precisa sair de dentro de nós. Deixa eu compartilhar com mais algumas pessoas aqui. Peço que você também compartilhe para que a gente consiga continuar essa live. Já enviei para mais algumas pessoas. Então, esse livro ele foi os 50 anos, 50 histórias que inspiram, né? Que é um livro de coautoria, ou seja, tem várias escritoras dentro do livro, tá? Não é só uma pessoa que escreveu, são várias, né? E aí, a idealizadora desse projeto é Maria Flores, né? Uma colega, parceira aí também de vários outros projetos que a gente tem junto. O prefácio é da Luana Rocha, que é uma professora da gente aí também, nossa mentora de escrita, que sempre também nos traz aí conteúdos para que a gente agregue na nossa profissão, no nosso dia a dia, e também principalmente para aquelas mulheres que são donas do lar e querem de fato monetizar com a escrita, né? Que é o ME, que era o Monetize com a Escrita, que a gente participou, inclusive eu fui junto ali com a Maria, participamos como alunas desse movimento da Luana Rocha, e hoje nós fazemos parte da comunidade Mulheres Escritoras da Luana Rocha também, onde ela ali nos mentora e nos traz conteúdos de fato para você trabalhar com a escrita. Sim, mulher, você pode monetizar com a escrita. Muitas mulheres muitas vezes querem fazer uma transição de carreira, querem começar a fazer algo na casa e é uma grande oportunidade. Mas eu preciso saber muito a língua portuguesa, Dani, e tal. É uma forma de você buscar mais, né? Você entender um pouquinho mais essa área. E tem várias formas de você monetizar, tá? Então não é esse o assunto hoje da live aqui. Inclusive, eu recomendo que você depois dê uma pesquisada aí no meu feed, que tem algumas aulas que eu deixo lá também, para que você comece, né, a faturar com a escrita, para que você comece a destravar o seu livro, tá bom? Então, aí tem a apresentação desse livro, né, da Sandra Celino também, trabalha com escrita, e eu quero falar para vocês que esse livro está maravilhoso. São 50 mulheres com suas histórias de superações, tá? E aqui eu deixo uma mensagem para você que participar de uma coautoria, sim, é uma grande oportunidade de você lançar o seu livro, tá? Inclusive com um custo baixo, porque você divide o livro entre as ambas partes, né? Você faz ele em menos tempo e você já destrava o seu livro, porque muitas vezes a pessoa, ela quer ter o livro solo, né, que é o seu livro sozinho, né, que você quer destravar, só que demora mais tempo, muitas vezes você tem dificuldades para extrair, o custo fica maior também, tá? Então leva mais tempo. Depende aí de quais profissionais você contratar, tá bom? Hoje já existem editoras que são muito rápidas e outras talvez tenham alguns trâmites no meio que demoram um pouquinho mais. Por exemplo, a editora da Maria, ela tem duas editoras, né? A Poder da Escrita e a Flores Gasparim. Então essa que ela fez agora foi a Poder da Escrita. Seja bem-vindo, José Francisco. Que ela fez o nosso livro e foi super rápido também, tá? Então, fica aí uma dica para vocês de editora que vocês quiserem ter um trabalho mais rápido, tá bom? Eu trabalho independente das editoras, né? Então também a gente está aí ajudando algumas editoras, então tem um trabalho também à parte, mas dá para fazer também, tá? E este mês de setembro é um mês muito especial, então eu quero também falar nessa live sobre isso, que inclusive no ano de 2021, no dia 12 de setembro, eu estava lá destravando o meu primeiro livro que eu comentei agora há pouco aqui, que é o Escritora Particular de Deus, que a partir dele começou a vir outros livros, né? No último livro que eu lancei, o Mulheres Transformadas pela Escrita, que é esse que tá aqui em cima, eu falo nele que um livro puxa outros livros, e é verdade, tá? Então, nesse dia 12, foi muito marcante pra mim, tá? Nesse livro aqui, o primeiro, eu falo sobre coisas importantes que aconteceram na minha vida que realmente destravou, né? Hoje, no dia 14, estou lançando esse livro, 50 anos, 50 histórias que inspiram, tá? E hoje também é um dia muito especial, né? Hoje também nós estamos celebrando aí a exaltação da Santa Cruz, tá? Um dia muito marcante para nós, que é um sinal onde Jesus nos deixou, que é o seu mistério libertador para nos salvar. Seja bem-vinda, Regina querida, tá? Então hoje, dia 14, no meu lançamento do 9º livro. E interessante que até apareceu para mim, já estava até esquecendo, mas amanhã, que no caso é o dia 15, completo também um ano que eu lancei esse meu livro aqui, Mulheres Além do Tempo, que é o 6º livro, né? No dia 15, exatamente. Então, esse mês de setembro,
É um mês muito marcante, onde foi lançado aí, né, comemorações de 3 livros no mesmo mês, tá bom? E nós conhecemos aí a Maria Flores, nós nos conhecemos no movimento da Ana Lucchini. Então, a partir desse movimento que nós pegamos aí muita amizade e tal, começamos a fazer trabalho juntos, parcerias aí na editora dela, e agora, de fato, estamos nesse projeto. Lembrando que, no último livro que eu lancei, no penúltimo, né, que foi o 7, ela fez o prefácio para nós, né, o prefácio de Maria Flores, tá? Então, foi muito legal, foi muito especial esse projeto Mulheres Transformadas pela Escrita, que eu convidei ela para participar, tá? Então, e o próximo que nós vamos fazer, que é o tema é feminilidade. Quem fará o prefácio será a Ana Lucchini, tá bom? Então, se você que está aqui sentiu o chamado de participar, já chama no direct, já reserva sua vaga, e tem só algumas vagas para completar, para a gente finalizar esse projeto. Tá certo? Então, falado tudo isso, quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui nessa live, tá? Lembrando que esse mês é um mês muito especial, porque é o mês da Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coautoria. Podemos dizer que é a primeira coautoria, né? Com 73 livros aí, que dá pra gente entender muitas histórias. E é realmente a carta de Deus para nós, tá? Desculpa pela tosse, que eu tô realmente com um pouquinho de dor de garganta. Mas vamos lá que é uma live mais rápida hoje mesmo, tá bom? Então, quero dizer para vocês o seguinte. Hoje está tendo o lançamento presencial lá em Alphaville deste livro, 50 anos, 50 histórias que inspiram, tá bom? E eu estou fazendo aqui a live para marcar essa data, para não passar batido, tá? E lá, inclusive, está a Maria, várias coautoras que puderam vir presencialmente, tá? E tá sendo muito especial, né? A Maria está comemorando seus 50 anos, né? Ela fez aí, se eu não me engano, no mês passado, né? 50 anos, mas o lançamento está ocorrendo hoje, tá bom? É um grande dia, né? Assim como ela falou, é um grande dia para você destravar e escrever uma nova história, tá? É dia de você deixar o seu legado, a sua marca, tá? Então o livro é um grande meio para isso. E eu quero falar para você, eu não estou com ele aqui ainda, mas ele vai chegar para mim. Mas se você quiser adquirir ele, você já pode ir lá no link da minha bio, é o primeiro link que está lá disponível, ou também nos meus stories, tá bom? E aí, quero também falar para você que está participando aqui, seja bem-vinda, Daniele Xará. Se você quiser participar do meu projeto também, é meu terceiro projeto de coautoria com mulheres, as que participam lá no grupo Mulheres Transformadas ou pessoas que de fato me procuram e se interessam pelo projeto. Também é uma grande oportunidade para você destravar. Então nós destravamos esse primeiro livro com 15 mulheres, Mulheres Transformadas para Reinar. E o segundo projeto foi com a Maria Flores fazendo o prefácio e Mulheres Transformadas pela Escrita, tá? O próximo, a gente vai logo revelar o nome do livro. Mas o tema é feminilidade, porque nós participamos da mentoria da Ana Lucchini, então nós temos muito conteúdo para transbordar, inclusive tem várias alunas da Ana Lucchini aqui também, no próximo livro que a gente está editando ainda, estamos destravando, tá bom? Com algumas alunas e pessoas que estão participando também, tá? E se você precisar de ajuda também nesse processo, lá nós estamos nos ajudando, tá bom? Então é o que a gente faz, que é destravar os livros e as histórias, tá? Mas como eu falei, atenção, tem só algumas vagas e já vamos fechar também para a gente poder continuar o projeto, fazer uma bela reunião com todas as alunas e tirar dúvidas daquilo que foi encontrado no meio do caminho, tá bom? Então eu quero agradecer você que sempre participa aqui, faz um tempinho que eu não fazia live, realmente a minha situação tá um pouco complicada agora no momento, né? Tem uma bebê, tem uma criança um pouquinho maior. Então, o dia a dia tá um pouco complexo, então por isso não estava fazendo muitas lives, mas vamos voltar aí de acordo com a necessidade que for havendo aí, pra gente trazer mais conteúdo, falar um pouquinho mais sobre livros, para que você que tem dúvida consiga realmente destravar, tá bom? Ajudar você aí nesse processo que é de fato uma terapia. Também estou estudando psicanálise, né? Então tem muita coisa aí que está acontecendo. Inclusive esse livro também fiz o capítulo.
Tem mais um livro para lançar em dezembro, fora esse do meu projeto, tá? Se o nosso projeto ocorrer tudo certinho, a gente vai lançar esse ano, então serão aí 11 livros até dezembro, tá bom? Então, assim, a gente tem também alguns e-books, inclusive nós temos um e-book com as alunas aí da Luana Rocha, que é um livro, né? Só que tá no formato e-book, então esse a gente acabou nem lançando, mas eu também pretendo lançar depois desse daqui, para a gente poder fazer o movimento também, trazer aí as coautoras, pessoas que participaram desse movimento, foram as alunas aí da Luana Rocha, para que elas realmente falem um pouquinho dos seus capítulos e a gente faça de fato um lançamento. O de dezembro, que é com as alunas da Luana Rocha, será um livro físico, né? Então a gente vai ter realmente o lançamento certinho, tá bom? Então se você ficou curioso, curiosa desse livro 50 anos, 50 histórias que inspiram, peço que você já corra lá no link da minha bio e já encomende. É um livro de 304 páginas. É um livro gigante, tá? Inclusive, quero deixar um recadinho aqui antes de finalizar essa live. Os meus últimos livros, né? Os últimos não, que é o 7, já mostrei pra vocês que é o Mulheres Transformadas pela Escrita. Mas o meu último, antes do de hoje, eu não tinha mostrado pra vocês ainda, né? Que é esse aqui, o Hábitos, né? O Caminho da Maestria. Esse aqui foi o livro 8. Um livro gigante aí também, das suas 324 páginas. Tá maravilhoso também. Eu participei nesse livro aqui, que é Os Alunos, do Rafael Medeiros, né? Que fala de gestão do tempo. Seja bem-vindo, Herbert. E aqui eu falo de todos os livros que eu tinha lançado até esse daqui, até o 8, né? E mal sabia eu que já vinha o 9 na sequência aí. E o anterior a esse também, com os alunos do Rafael Medeiros, é esse aqui. Mude seus hábitos, mude sua vida. Hábitos Poderosos para uma Vida Extraordinária. Um livro também das suas 300 páginas, né? Quase 300 páginas. 295. Então, esse livro de hoje, do lançamento 50 anos, 50 histórias que inspiram, é o terceiro livro que eu estou lançando com 300 páginas. 300 ou mais, né? Então, livros aí, realmente com muitas pessoas. Se eu não me engano, esse aqui tem 53 pessoas, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Esse aqui tem 43. 43, se eu não me engano também. E tem um que até hoje não superou. Eu não vi ainda até uns livros que a gente lançou recentemente. Esse aqui é o segundo, né? Esse aqui que me destravou para as coautorias. Tem 53. Ele é fino, né? Mas ele tá com as histórias assim bem compactas. Então, ele 218 páginas. Mas tem 53 escritores. Então, foi até agora das minhas coautorias que eu participei, foi a que mais tem pessoas, tá? Além, né, de não ter tantas páginas de cada pessoa, foi bem tranquila. Sabe por quê? Esse livro que eu mostrei agora, do Chamado, ele não tem aquela abertura. O que é a abertura? Só pra você entender rapidinho. Vou ver se eu achar o meu aqui. 49. Aquela abertura que você coloca a biografia, né? Aquele espacinho, deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Tem aquela abertura. Então, por exemplo, se não tiver aquela abertura, é tranquilo, daí não vai aumentar muitas páginas, né? Agora, todo livro que você coloca... Não achei meu capítulo aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho no sumário. Tá no 86, não. Tá no 92 aqui desse livro, pra vocês entenderem um pouquinho. Por que que muitas vezes um livro ele não fica tão extenso, né, de páginas? Por quê? Porque ele foi economizado na biografia. Aqui, por exemplo, né? Você pega o meu, aqui tem uma foto, a biografia e já vem o capítulo, né? Tem livros que você pega e, por exemplo, tem só a foto aqui, né? E depois, às vezes, já vem um capítulo. Ou, por exemplo, tem uma frase, depois a foto, e aí sim começa o texto. Então, daí o que acontece? Aumenta as páginas. Por isso fica um livro gigante, né? Esse aqui mesmo ficou com 324, que é o meu livro 8, né? Que é Hábitos, né? Então, agora esse livro com a Maria Flores, que é o do lançamento de hoje, tem 304, mesma coisa. Ele tem aquela abertura, então fica muito legal. Fica lindo o livro. Seja bem-vinda, Crésia, Ingrid, maravilhosa. Sejam bem-vindas. Então, acontece isso. Aumenta as páginas por conta de você colocar essa pequena abertura. Mas esse segundo livro que eu lancei, O Chamado, ele, né, foi tranquilinho. Tem 218 páginas, porque ele começou, por exemplo, aqui, você pegar, ó, ele tem um QR Code, né, começa aqui o título e já vem o texto.
não tem nada de diferente, né? Então, simples, mais básico, que foi inclusive o meu terceiro projeto, meu primeiro projeto, e o livro 3, né, que eu confundo, tem tantos números de livro aqui, que eu fiz exatamente dessa forma, né? Eu modelei esse livro 2, que foi meu segundo lançamento. Por exemplo, aqui, né, QR Code, o capítulo e já vem o texto, certo? Então, daí o que aconteceu? Ficou um livro de 170 páginas com 15 mulheres. E sendo que elas escreveram em torno de 5 páginas do Word. E ficou uma quantidade surreal, né? Muito bom. Com um voluminho bom de livro, né? Que eu recomendo aí pelo menos umas 200 páginas. O livro fica muito legal. Porque senão fica muito fino, né? O meu sétimo livro mesmo, ele tem 144 mulheres transformadas pela escrita. Então ele ficou um voluminho bom também, mas eu gosto um pouquinho mais, até porque para aparecer a lombada, né, fica bem certinho, tá bom? Então é isso. Você lançar um livro em coautoria é uma grande oportunidade de você destravar o seu livro, começar a escrever, se envolver em movimentos com pessoas que falam sobre isso, então é uma maneira muito interessante. Então se você começar a escrever, né, não ter receios, porque às vezes a pessoa fala, ai não, porque eu quero lançar meu livro sozinha primeiro e tal. Vai demorar um pouquinho mais, né? Então, principalmente a parte financeira também, você vai ter que investir um pouquinho mais. Mas o que eu digo pra você, se você receber um convite, acho que eu deve ter falado de uma live anterior aí, se você receber um convite de uma coautoria, vá com tudo. Por quê? Porque é uma forma de você enxergar possibilidades, de você de fato escrever muito mais livros, né? Quando eu comecei a escrever livro e já lancei em dezembro de 2021 o primeiro, O Escritor a Particular de Deus, que me destravou para todos os outros livros, foi meu livro solo, eu comecei a movimentar, né? E aí foram surgindo outros livros. Já em dezembro eu recebi um convite, a gente lançou em fevereiro do ano passado, 2022, no próximo ano, e foi. Só no ano de 2023 eu lancei 5 livros em participação de coautoria, sendo 2 deles os meus projetos que eu organizei, tá? Como eu organizei? Aí aparece o seu nome na capa, né? O seu nome aparece na capa, então fica muito legal porque o seu nome vai longe com os seus projetos. Este ano já é o segundo livro que eu estou lançando, sendo o primeiro desse ano foi esse aqui, o Hábitos, né? Que eu lancei, com mais de 324 páginas. Seja bem-vindo, Abime. Tá? E aí, esse próximo agora, com a Maria Flores, que está idealizando esse projeto, que é a organizadora, tá? E aí, em dezembro já vai ter já tá marcado também pra gente poder lançar mais um. Fora o meu terceiro projeto com as mulheres do grupo Mulheres Transformadas, tá? Então, se você é mulher e passou aqui nessa live, entra nesse grupo, que lá eu tô sempre fazendo desafios, né? Gratuito, tá? E aí lá a gente manda o convite. Quem tiver lá, se sentir vontade de entrar, eu não faço ninguém a escrever, tá? Eu coloco lá o convite, de vez em quando eu chamo, você pergunta se você quer ou não quer. Não quer participar é porque não é pra você. Então talvez você vai participar de um outro projeto, talvez você vai lançar o seu livro solo, tá? Muitas vezes a pessoa vai para uma mentoria, né? Então a gente vai também colocar oportunidades de mentorias lá também, para você destravar nesse sentido, tá? Então, é assim, encontrou movimentos de escrita, entra porque ali tem coisa boa e você pode também começar aí essa carreira. É uma carreira de escritor mesmo, tá? E aí você vai tendo ajuda, apoio, quem sabe aí você se torna um mentor de escrita também, assim como eu, quando destravei lá nas mentorias lá de 2021, de várias que eu participava, né? Então comecei e realmente foi algo muito especial pra mim, tá bom? Então é isso, gente, é o nosso lançamento de hoje. Se você ficou com dúvida, me chama no direct, compartilha essa live com mais gente, tá? E envia para as pessoas também que querem lançar os seus livros e muitas vezes tá incerto aí se quer lançar ou não, tá? E aí a gente vai conversando também, quero fazer mais lives, né? Voltar a minha rotina de lives aqui, pelo menos uma por semana, tá? Para que você também seja despertada para escrever o seu livro. Seja o seu livro solo ou o seu livro de coautoria. Aí o Elbert falou, publiquei um livro ano passado em coautoria, é muito legal. Então, é legal porque é uma forma de você destravar, tá? Então, assim, não tenha vergonha se você até agora só fez um livro de coautoria.
Eu, por exemplo, fiz o meu primeiro solo e o restante foi só com autoria. Mas o diferencial é que quando eu cheguei no terceiro livro, eu falei, eu preciso fazer um livro eu organizando, né? Eu ali pegar as pessoas que têm interesse de participar, pessoas que estavam nesse grupo Mulheres Transformadas, tá? Então também tem acho que você tá no grupo que eu fiz também Homens Mais Fortes, né? De lá também a gente vai começar também a fazer algumas perguntas, enviar também ofertas para vocês participarem, tá? Como a gente tem pouca demanda ainda, a gente não cutucou mais vocês lá sobre esse livro, mas nós vamos fazer, sim, com certeza um livro com os homens, tá? Até pro meu esposo também entrar, participar e também movimentar essa parte também para que vocês destravem. E quem sabe nesse percurso, vocês também já comecem o livro solo de vocês, né? Ao mesmo tempo que lança uma coautoria, já vai despertando aí para um livro. Pode ser um livro de 100 páginas, não precisa muita coisa não. Um livro de 100 páginas é você mais ou menos colocar ali umas 45 páginas do Word, né? Já dá para um volume muito bom, tá? Chega mais, acho que passa um pouquinho mais de 100 páginas, porque diagrama, né? E no momento que vai diagramar, tem aquela abertura, como eu falei agora há pouco, aquela abertura do capítulo, então aumenta as páginas. Você pode colocar tarefa, você pode colocar espaço para a pessoa colocar uns insights, você pode colocar no final, assim como eu fiz aqui, né, no livro Mulheres Transformadas pela Escrita, nós colocamos um final para a pessoa escrever o capítulo dela, né? Colhe sua foto, a biografia e escreva. Então ficou muito legal. Então aumenta mais páginas também. Então fica muito bacana você fazer essa participação e ajudar as pessoas também, né? Então, e se você sentir interesse também de falar sobre escrita, vai ajudar muitas pessoas. Porque é a forma que você escreveu, como que você destravou, né? Eu, por exemplo, quando eu faço as minhas lives, eu sempre escrevo numa folha sulfite, porque eu gosto de transbordar ali para ver o que eu vou falar, né? Então, hoje foi essa mesma coisa. Eu peguei e falei, o que eu vou falar na live? Já fui escrevendo, fui destravando, fui sentindo despertar para o que eu ia falar, né? Então, essas são coisas simples, mas que muitas vezes alcançam mais pessoas, tá? Então, começa a extrair de você, principalmente você que já estudou muito, como eu, assim, na época, né? Já estudou muito, já tem muito conteúdo, então precisa liberar um pouquinho para realmente destravar. E quanto mais você vai falando, mais realmente você vai entendendo o quanto de conteúdo você tem até todo esse tempo, né, que você estudou, que você fez algo diferente, tá bom? Então, aproveite esse tempo que você tem para estudar, para extrair aquilo que você já tem do seu estudo, né? Ler um livro, já começa a ensinar sobre ele, né? Eu lembro que eu estava lendo um livro e tava fazendo live sobre ele. Então é muito legal, porque ali naquele momento que você vai comentando sobre o livro, você vai aprendendo coisas novas, porque você realmente é um mar de conteúdos, né? De tanto que a gente estuda, né, o tempo todo, tá? Então, quero agradecer você que participou aqui na live comigo, que você volte nessas lives, que você revise os conteúdos aí pra você também transbordar, tá? E eu quero muito que vocês comecem a escrever o livro de vocês, né? Aqui. Como não perder o foco na estrutura do livro? Vai depender muito do que você perceber aí na escrita. Por exemplo, tem um livro que eu estou escrevendo, que é o livro solo, será o meu segundo livro solo. Eu falo nele sobre comunicação, né? E aí o que eu fiz primeiro? Foi a primeira vez que eu fiz isso, porque o outro livro eu não fiz isso, tá? Eu simplesmente parei um minuto ali, percebi o que eu queria falar no tema central, é comunicação, eu quero destravar nesse ponto. Foram traumas aí, bloqueios que eu tive nesse período, né, até por isso que eu demorei a chegar no digital, e cheguei aí em 2021, né, já tava no auge a internet. E aí, o que aconteceu? Eu olhei para aquela folha do papel e falei, o que eu vou fazer nos capítulos? Comecei a falar, eu vou falar isso, aquilo, e seja disruptivo mesmo. Coloque nomes de capítulos que sejam diferenciados para a pessoa ser despertada à leitura. E aí eu coloquei ali vários títulos, né? Isso, aquilo e tal. Por exemplo, tem um capítulo, acho que eu fiz esses dias, como que é o nome do capítulo? São vários capítulos, né? Mas um deles eu falei sobre silêncio. Só isso, o capítulo é silêncio. E aí eu transcrevo ali várias coisas sobre aquilo lá. Mas eu não tinha o texto referente ao silêncio. Então o que eu fiz? Eu fiz essa estruturinha de sumário, para você entender melhor, tudo que eu queria dentro do livro. Aí eu comecei e falei, silêncio, o que eu vou falar sobre silêncio? Já é um dos capítulos ali do meio, são 19 capítulos, se eu não me engano, que eu vou fazer.
mas já fiz uns 8 ou 9. Mas não é assim de uma hora para outra, porque eu tenho mais projetos e tal. Mas eu simplesmente peguei e ali debaixo daquela palavra silêncio eu comecei a escrever. O que eu posso falar sobre isso? Eu trouxe analogias, eu trouxe coisas que no momento... se alguém falou silêncio pra mim, né? A gente sabe que existem muitos lugares que tá escrito falando pra você ficar em silêncio, né? Então eu puxei essa analogia, né? Então muitas vezes a forma que você foi educado você não podia falar. Então eu fui falando tudo sobre isso. Mas tenta fazer primeiro uma estrutura do sumário de como vai ser o seu livro, tá? Coloca ali, faz um brainstorm mesmo, até acho que eu tenho uma live aqui, acho que é a live número 6, tá? Deve estar lá pra baixo, mas tá no YouTube também. Tá mais fácil de achar, eu acho. Brainstorm. Joga várias palavras, tenta relembrar coisas que você viveu no passado, coisas que você quer trazer à tona, né, pra destravar. E dali você vai transformando aquilo em capítulos, tá? Lembra do evento, as pessoas, o local, algumas coisas assim. E dali você vai soltando palavras. Eu posso colocar um capítulo sobre a minha fase da infância, mas qual fase da infância que eu quero trazer? Aquilo que aconteceu comigo em tal lugar. Coloca uma frase, né, que vai trazer aquele texto. Para você fazer uma pequena referência do que vai escrever, tá? E aí você vai trazendo. Eu quero fazer 10 capítulos, 12. 12 é bom. 12 é uma quantidade legal. Depois, com o tempo, você pode mudar, melhorar um pouquinho mais, tá? Então é difícil, você vai se perder aí. Se você fizer assim, vai ser mais legal. Mas se você fizer, que nem eu fiz no meu primeiro livro, eu fiz diretão. Não tinha sumário, não tinha nada. Nenhuma estrutura. Eu só fui mesmo tirando de mim aquilo que estava até me fazendo mal, né? Eu fui tirando, contando o que eu vivi, o que aconteceu, as pessoas que passaram na minha vida, até eu chegar onde eu cheguei. Que foi, no caso, a parte que eu escrevi o primeiro livro, tá? Então eu fiz assim. Você pode fazer dessas duas formas. Essa primeira da estruturação do sumário é interessante para você realmente tirar algo de você que você nem está imaginando que precisa tirar, né? Coloca ali, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, no livro, esse aqui, Descubra a Arte de Ser Exponencial, que a gente lançou com as alunas da Ana Lucchini. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro capítulo é assim, a arte de ser exponencial, tá? Decisões mudam destinos. São frases até conhecidas, né? O despertar. Só isso. Organizando gavetas internas. Olha só isso aqui. Só essa frase já remete muita coisa até que foi profunda, né? E aí vem o meu capítulo. Mulheres na escrita de livros. Que é o meu capítulo. Depois tem um que fala superação. Só isso. Inconsciente que liberta. Tá? Então, o que você quer tirar? Pode ser uma especialidade sua, pode ser algo que você viveu. Tá? Então, vai estruturando assim primeiro. E aí, quando você bater o olho fala no capítulo, que tá ali no sumário, fala, o que eu vou falar sobre isso aqui? Né? Por exemplo, a arte de ser exponencial. Quando a gente lançou esse livro aqui, nós estávamos falando que estamos vivendo o ano da exponencialidade. Como a Ana Lucchini estava fazendo o projeto do livro, ela falou sobre esse tema, tá? E aí outras mulheres foram falando vários outros temas interessantes. Aqui, por exemplo, ó, em busca de mim mesma, tá? Então, o que ela está querendo falar sobre isso? É algo que ela queria transbordar e extrair ali. Seja bem-vinda, Kátia. Tá? Então, mais ou menos assim, tá? Mas não tem muito segredo. O escrever é todo dia. Se você começar a escrever todo dia um pouquinho, vai ser doloroso, é claro, né? Porque é uma terapia, você tá tirando algo dali, então é bem delicado mesmo, tá? Por isso que quando eu falo sobre projeto de escrita, eu não forço as pessoas a escreverem. Eu convido as pessoas, quem quer participar entra. Às vezes não é para participar, então também não, né? Passa batido. Mas é muito curioso. Os 2 projetos que eu fiz foi mais ou menos dessa forma. O primeiro levou 9 meses pra gente poder terminar ele. E o segundo, acho que... um levou 9 meses pra gente começar. Mas a gente fez mais ou menos em 4, 6 meses. Esse segundo, a duração dele foi 9 meses pra gente lançar. O meu terceiro projeto tá praticamente passando de 1 ano que a gente começou ele. Não passou de 1 ano ainda. Por quê? Porque eu vou ali buscando mulheres que querem participar, elas vêm até esse projeto, muitas vezes algumas não se identificam, e eu vou ali orando, esperando para que elas encaixem no projeto, para tirar o conteúdo delas, e as coisas vão acontecendo, é muito interessante. E aí as histórias ficam muito mais profundas, né, do que a gente imagina.
tá? Então, às vezes, são coisas que nós precisamos curar, mas naquele momento a gente não está preparado ainda. Então, daí vai, talvez, um próximo projeto. Ou até mesmo um livro solo que a pessoa precisa tirar, tá? Mas a estruturação do livro é basicamente isso. O que você quer tirar? O que você quer ressignificar? O que você quer tratar em você é o que você vai escrever no momento. Não é você querer escrever tudo de uma vez, não. Começa naquilo que mais está ferido agora, né? Como se fosse uma ferida que você precisa tratar, curar ali, né? Começa naquela parte. E aí você vai separando certinho, ó, o capítulo 1, 2, 3. Se você depois quiser mudar, também você pode, né? Ah, eu quero melhor colocar o segundo no lugar do primeiro, o terceiro no lugar do quarto, e assim vai. Mas eu acredito que não tem muito segredo, não. Vai escrevendo, tá? A forma que você está sentindo mesmo e vai tirar, tá bom? E espero que eu tenha ajudado vocês aí, algumas dúvidas que vocês me perguntaram aqui. E fico à disposição para vocês aí, se quiserem adquirir o livro 50 anos, 50 histórias que inspiram, né, que é o lançamento de hoje. Eu não estou com ele aqui ainda nas minhas mãos, mas na próxima live com certeza estarei para mostrar para vocês aqui de pertinho. Mas tem imagens aí também que a gente postou também do lançamento, tá? E aí quem for encomendando, eu vou encomendando para trazer para vocês e encaminhar no endereço de vocês autografado, tá bom? Então eu espero que vocês estejam gostado, né? A gente vai, próxima oportunidade também, trazer pessoas aí desse livro e dos outros livros também para poder falar um pouquinho dos seus capítulos, que é muito interessante. Imagina aí, né? Eu acredito que, dos tantos livros que eu já lancei, às vezes nem dá tempo muito de fazer lives e collabs, porque a hora que vê, tu já tá lançando outro livro, né? É muito rápido. Então, por isso que eu falo que um livro puxa outro. Se você tiver a oportunidade de participar de coautorias, vai aumentando o seu know-how, né? Quanto mais livros você tem, melhor. Uma que você faz conexões com as pessoas, você destrava conteúdos que nem estavam esperando que ia destravar. Às vezes você fala, mas o que eu vou escrever agora? Não faz sentido pra mim? Ou faz sentido pra mim, né? Então, cada livro tem o seu momento certo de destravar algo, né? E realmente, né, Web, é uma terapia escrever. E escrever é algo poderoso. Se você pegar agora um papel e começar a escrever, pensar em alguma coisa aí, vai sair coisa boa, né? Ou coisas que você precisa tratar. Então é muito interessante. Por isso que eu fui estudar psicanálise, para poder ajudar um pouco mais as pessoas me entender o outro e aprofundar, porque é uma coisa muito séria. Às vezes a pessoa, eu só vou escrever ele e tal. Não, gente, é muito sério escrever. Aí eu falo pelas coisas que já me aconteceram escrevendo. Às vezes eu pensava, as coisas já aconteciam já. Imagina escrevendo. Meu Deus, é muito poderoso, tá? Então fica esse convite para vocês participar das lives, participar dos grupos aí que estão disponíveis lá no link da minha bio, para vocês participarem. Produtos que nós estamos aqui também lançando para vocês adquirirem, tá? Para também contribuir com os nossos projetos aqui também de lives, lançamentos, projetos que a gente libera, né? Então, inclusive, estamos fazendo um produto aí que vai ser muito bom. Esse vai ser conjunto com o meu esposo, vai ser um produto para as famílias, tá? Vamos começar aí a fazer um movimento presencial pequeno, né? Que a gente sabe que a gente tem que startar primeiro para saber se vai ter um retorno bom ou não. E depois a gente vai começar também aqui no digital, tá bom? Então, se você conhece pessoas que estão precisando aí restaurar casamentos, famílias que precisam se estruturar novamente, nós vamos falar sobre isso também. Que a gente fez um curso muito legal sobre casais, né? E aí precisamos transbordar de alguma forma. Então, vai ser realmente uma mentoria bem interessante para quem quiser participar, destravar aí, cultivar a sua casa e não perder, né? Aquilo que muitas vezes fica assim, nossa, né? Os casais muitas vezes estão aí meio abalados, alguma coisa, então é para vocês reafirmar mesmo aquilo que vocês cumpriram, né? A promessa de vocês lá no altar, tá bom? Então, agradeço a participação de vocês, espero que vocês voltem sempre nessa live, participem aqui comigo e até uma próxima oportunidade, né? Inclusive, depois eu vou postar mais algumas coisas sobre o evento presencial que está acontecendo lá em Alphaville, colocar algumas coisinhas para vocês verem como que foi o dia do lançamento lá em Alphaville junto com a Maria Flores e as outras coautoras, as que puderem estar presencialmente, tá bom? Então fiquem com Deus. Vou tirar aqui rapidinho uma selfie pra gente poder divulgar também, né? E conto com a presença de vocês em outras lives, tá bom? E em movimentos, tá bom? Fiquem com Deus. Até uma próxima. Um abraço forte pra vocês. Um beijo no coração. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pelas participações, viu? Tchau, tchau.